Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe e nos ajude aí a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, claro, a palavra de Deus. Hoje, meus queridos, nós faremos uma viagem irada. Mas antes de começarmos, nós precisamos fazer aquela breve retomada ali da nossa viagem anterior, né? Na viagem passada, nós contemplamos um dos momentos mais profundos de toda a revelação bíblica, né? Lá no céu, diante do trono, João viu na mão direita de Deus um livro selado com 7 selos, né? Esse livro, ele representa o plano soberano de Deus para a história, né? Só que havia aquele pequeno probleminha, né? Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir aquele livro. Então João ficou desesperado, começou a chorar. Por quê? Se ninguém abrisse o livro, a história permaneceria suspensa, né? O mal, ele não seria julgado, a justiça, ela não seria corrigida e a redenção não seria consumada. Só que aí então, de repente, veio aquela resposta do céu, né? O leão da tribo de Judá havia vencido. Só que quando João olhou, né? Ali ele não viu um leão. O que ele viu foi um cordeiro que parecia morto, sacrificado, mas que estava vivo. Exatamente isso. Jesus Cristo. Foi ele que recebeu o livro em suas mãos, né? E é exatamente aqui que a nossa nova viagem começa, né? Porém, né, se você não participou aí dessa viagem anterior, não viu aí o cordeiro recebendo o livro, né? Não entrou ali no voo 132, né, a nossa viagem redentora, antes de continuar aqui, eu sugiro que você volte lá e embarque na viagem, né? Porque agora algo vai acontecer, né? Tem algo já acontecendo, né? Aqui na viagem, né? O cordeiro, ele vai começar a abrir os selos, né? A história, ela vai entrar em movimento. Então, prepare-se, aperte os cintos, porque a nave vai decolar. Só que, enquanto aqui nós vamos aquecendo os motores da nave, né? Antes de entrarmos a fundo aí nos selos, né? Nós precisamos entender alguns conceitos que são muito importantes, né? O primeiro ponto, né, e acho que o mais importante aqui, antes de entrarmos nos selos, né, é que nós precisamos reconhecer que o livro de Apocalipse, ele possui diferentes interpretações dentro da tradição cristã, né? E aqui a nossa jornada, ela começa a ficar um pouco mais densa, né, e complexa, né? Então, para podermos prosseguir aqui, nós precisamos entender aí a raiz dessas interpretações, né? Até para a gente poder analisar, né, e discernir aí qual a interpretação que se encaixa aí dentro do que a gente está vivendo, né? Então, nós temos aí 4 principais visões sobre o Apocalipse, né? A visão preterista, né, que entende que a maior parte das profecias, né, de Apocalipse, elas se cumpriram ali no primeiro século, né?
Então, essa visão ela interpreta que os eventos, né, principalmente como uma referência à perseguição romana, à queda de Jerusalém lá no ano de 70, né, e aos conflitos ali entre a igreja primitiva e o Império Romano. Ou seja, essa leitura, né, nessa leitura, muitos símbolos do Apocalipse eles já teriam sido cumpridos lá na história antiga. Então, já na interpretação historicista, né, os historicistas eles veem o Apocalipse como uma espécie de panorama da história da igreja. Então, cada selo, trombeta ou taça, eles representam aí períodos históricos sucessivos ao longo dos séculos, né? Como se fosse já contando a história em si, né? Então, essa leitura ela foi bastante comum durante a Reforma Protestante, né? Alguns reformadores eles chegaram até a interpretar certos símbolos como representações de sistemas políticos ou religiosos específicos ali da história europeia, né? Agora, a interpretação aí idealista, né? Ela entende que o Apocalipse ele é como uma representação simbólica do conflito eterno entre o bem e o mal, né? Então, nessa visão, os selos eles não descrevem necessariamente eventos históricos específicos, né? Mas são padrões espirituais, né, que se repetem ao longo da história, né? São guerras, crises, perseguições, né? Tudo isso seriam manifestações recorrentes, né, dessa batalha espiritual aí da humanidade, né? Agora, a interpretação futurista, ela entende que a maior parte das profecias, né, que vem aí a partir do capítulo 4 de Apocalipse, elas ainda se referem a acontecimentos futuros, né? Então, nessa leitura, os selos, as trombetas e as taças, elas descrevem eventos que ocorrerão durante o período final aí da história humana, né? E aí, que também é chamado, né, esse período aí, de tribulação, né? Então, essa interpretação ela é bastante comum entre teólogos que também fazem essa leitura literal das profecias de Daniel, né, e das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 24. Só que aí também dentro da interpretação futurista, né, existem aí diferentes posições sobre quando, né, e como, né, quando ocorrerá o arrebatamento da igreja, né? Então aqui a gente tem três visões diferentes, né? O pré-tribulacionista, né, onde o arrebatamento acontece antes da tribulação, né, no início da tribulação, né? O mesotribulacionista, né, que acredita que o arrebatamento ele ocorre ali no meio da tribulação, né? E o pós-tribulacionista, né, que acredita que a igreja atravessaria toda a tribulação e só seria arrebatada realmente no retorno de Cristo, né, quando ele, né, na sua segunda vinda, né? Então essas posições aqui elas surgem a partir da interpretação de textos, né, como a primeira carta aos Tessalonicenses, né, no capítulo 4, e também Apocalipse capítulo 20, né, que a gente vai acabar vendo aí bem mais para frente, né? A gente ainda está no 6. Então, ao longo da nossa jornada, né, vocês já devem ter reparado, né, que nós temos apresentado aí o texto bíblico fazendo a observação dessas diferentes interpretações,
né? E a gente tem feito isso porque o nosso objetivo não é alimentar debates, né? Mas sim buscar compreender as escrituras, né? Com reverência e com discernimento, né? No meu caso, por exemplo, eu creio na visão futurista, né? E pré-tribulacionista, né? Até por conta de outras passagens aí que fundamentam bem isso, né? Mas eu não estou aqui para defender essa posição, certo? Estou aqui para expor os fatos e refletir, né, sobre o que é comum e mais importante, né, em toda e qualquer interpretação, né? E o mais importante, claro, é que Cristo precisa estar no centro da nossa vida, né? Nós devemos viver diariamente em comunhão com aquele que nos revelou essas profecias, né? Mas e se eu dissesse para você que os sinais do Apocalipse eles não são apenas símbolos distantes, né? Assim como os idealistas veem, né? Mas eles são padrões, né? Que aparecem repetidamente ao longo da história, né? Que foi o que a gente citou aí sobre a interpretação idealista, né? E é nesse ponto aí que nós entramos no nosso segundo ponto aí, que é importante a gente ressaltar aqui, que é sobre a forma como nós enxergamos o mundo, né? A Bíblia ela nos chama repetidamente ao discernimento, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, o seguinte: mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom, né? Então aqui, o que ele quer dizer com isso, né? Ou seja, né, o cristão, ele não vive de olhos fechados diante da cultura e do mundo, né? Nós observamos, analisamos e discernimos, né? Ao mesmo tempo, a própria Escritura nos alerta sobre a natureza, né, espiritual do sistema desse mundo, né? O próprio apóstolo João, né, ele afirma lá na sua primeira carta, também no capítulo 5, né, só que no versículo 19, que também é bem próximo, né, o versículo 19. Que diz assim, o versículo 19. Opa! 18, 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Então, tudo isso não significa que toda a cultura humana ela seja necessariamente maligna, né? Mas significa que o sistema que governa o mundo, né, os seus valores, suas narrativas, suas estruturas de poder, elas estão profundamente influenciados aí por forças espirituais que se opõem a Deus, né? E é por isso que nós somos chamados, né, e nós precisamos viver com discernimento, pois nós vivemos num tempo onde o cinema, a música, as séries, a mídia, as redes sociais, todos esses meios aí de comunicação, eles são dominados por grandes estruturas aí de mídia, entretenimento, tecnologia, que moldam nossos comportamentos e valores em escala global, né? Essas narrativas, elas influenciam como que as pessoas pensam, né? Como que elas interpretam a realidade e até como que elas imaginam o futuro, né? É uma forma de manipular as pessoas, né? E isso aí não é uma teoria, né? Isso aí é sociologia básica, né? Quem controla os meios de comunicação possui enorme influência cultural, né? E é exatamente por isso, né, que muitos analistas observam algo que é muito curioso, né? E ao longo das últimas décadas, né,
Diversos filmes, séries, eles exploram esses cenários apocalípticos, né? De colapso global, com guerras mundiais, crises econômicas, pandemias, colapso social, controle tecnológico, né? Só que aí nós precisamos ter um equilíbrio, aí, um cuidado, né? Porque os filmes aqui que nós citamos, né, nas nossas viagens, eles não são proféticos, né? Não são profecias, né? Eles são manipulados, né? E eles acabam até revelando algo que é importante, né? Pois eles são produzidos com esse propósito, né? Eles refletem as ansiedades, os interesses e até os projetos de poder, né? Presentes na sociedade, né? Então, Hollywood, muitas vezes, ela funciona, né? Como um laboratório cultural, né? Essa indústria aí do entretenimento, ela acaba testando aí ideias, narrativas são construídas, né? E certos cenários eles vão sendo apresentados ao público repetidamente, né? A fim de normalizar, né? De manipular a mente das pessoas, né? Então, alguns estudiosos eles chamam isso de normalização cultural, né? Ou seja, é uma ideia que aparece várias vezes, né, no entretenimento e ela deixa de parecer absurda, né? Ela passa a parecer possível, a parecer comum, né? Então, isso aí já vi acontecer lá no filme, né? Não tem nada demais, é normal. Né? Então é por isso que nós fazemos essa contextualização aqui, nós usamos essas referências, né? Não é porque nós acreditamos que, né, os filmes e aí os conteúdos aqui, né, de Hollywood, vamos dizer assim, eles sejam proféticos, né? Mas é porque essas histórias, elas muitas vezes refletem os mesmos medos, tensões e tendências que a própria Bíblia já descreve, né, há milhares de anos, né? Então, até parece que eles utilizam disso, né? Para manipular aí as informações e tudo mais, né? E aí, quando nós observamos essas narrativas à luz da Bíblia, nós somos lembrados da importância de viver com discernimento, né? Examinando todas as coisas e retendo aquilo que é bom, né? E é isso que nos ajuda a visualizar a escala dos acontecimentos, né? Que a escatologia vai apresentando aí pra gente. Então, ao longo da história da humanidade, né? Guerras, crises econômicas, doenças, catástrofes, né? Climáticas, naturais, né? Elas sempre existiram, né? Mas aqui no capítulo 6, né, o que o capítulo 6 revela não é apenas a existência, né, de todos esses eventos, né? O que o texto revela aqui é o momento em que o próprio Cordeiro começa a liberá-los em escala global e definitiva. Então aqui é o próprio Cristo, né, que está no controle ali dos selos, né? É ele que define a hora e a hora, né, e onde que cada acontecimento vai rolar, né? E é isso que é fundamental para nós entendermos a escatologia, né? Esses acontecimentos, né, que vemos hoje, eles podem refletir os padrões da natureza humana, mas o livro do Apocalipse ele descreve um momento futuro em que essas crises se intensificam de forma sem precedentes. E aqui há algo ainda mais profundo, né? Pois os cavaleiros, eles não aparecem sozinhos, né? Como eu disse, eles só entram em ação quando Cristo rompe os selos, né? Isso significa que mesmo, né, em meio ao caos, né? É Deus que continua ali no controle, né? Absolutamente soberano ali sobre todas as coisas, né? Porque a história é dele, né? O livro está na mão dele. Então, é ele que escreveu tudo, que criou tudo, né?
Então, quando o cordeiro ele começa a abrir os selos, né, nós já não estaremos, né, mais diante de avisos, mas sim diante do início do juízo, né? E aí existe mais um detalhe que é muito interessante, né, e que muitos estudiosos da Bíblia eles observam, né, ao comparar as escrituras aqui, né, de quando, né, olhamos para o capítulo 6 de Apocalipse, né, onde aparece aí, né, os selos, né, pelo menos aí os 4 primeiros selos, né, que se referem aos famosos aí cavaleiros do Apocalipse, né, e aí que nós observamos, né, que existe um paralelo muito grande com o que Jesus falou lá atrás, né, em Mateus 24, né, e isso aconteceu muito tempo antes, né. Jesus ele foi responder lá uma pergunta dos discípulos, né, que eu vou até pegar aqui, tá lá no Mateus 24:3, lá no finalzinho, né, versículo 3 ele é um pouco extenso, mas no finalzinho ele diz, os discípulos perguntam, né, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos, né? Então, ao responder essa pergunta, né, Jesus ele descreve ali uma sequência de acontecimentos, né, que são muito marcantes aí no desenrolar da história humana, né? E até, né, e que vai acontecer até que vai rolar, né, até os acontecimentos finais, né? Então ali ele fala de enganos religiosos, guerras, crises, escassez, né? Também sobre morte, sofrimento, né? Que isso vai se espalhar por toda a terra, né? Então, quando nós colocamos essas palavras lado a lado aí, com os selos, né, que estão sendo abertos aqui no capítulo 6, nós percebemos algo surpreendente, né? Que a sequência dos acontecimentos, né, tanto que é apresentado em Mateus 24 como no capítulo 6, parece que estão sendo acompanhados aí passo a passo, né? Então aquilo que João vê, né, quando o cordeiro começa a abrir os selos, é muito similar àquilo que ele já ouviu lá atrás, né, quando Jesus respondeu à pergunta deles, né? Então esse paralelo ele aparece assim, né? O primeiro cavaleiro que vem montado lá no cavalo branco, ele pode ser associado ali com o tempo de engano, né? Onde Jesus apresenta ali, fala, né, sobre falsos líderes, né? Que ele menciona também um alerta ali sobre o falso Messias, né? Então ele já fala um pouco ali, né, sobre isso, né? Então o segundo cavaleiro também, né, o cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra, né? Ele trata também exatamente de algo que Jesus disse lá, né? Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, né? Então aqui tem a mesma ligação, né? Então o terceiro cavaleiro, o cavalo preto, ele representa a fome e crise econômica, que é também mencionado por Cristo ali, quando ele fala da escassez ali em várias partes do mundo, né? E aí o quarto cavaleiro, né, o cavaleiro amarelo, que na verdade na tradução original ali o pessoal fala como verde, é aquele cavaleiro que traz consigo a morte, as pestes, a destruição, né? Tudo aquilo que completa aí esse cenário de sofrimento humano, né? Mas isso não significa necessariamente que nós estamos vendo o selo se abrindo, né, neste momento da história, né? A gente está muito mais para a questão do Mateus 24, né, que é onde a gente vê essa intensificação aí, né, e dos acontecimentos, né, como nas dores de parto, vai ficando mais constante, né? E aí a gente, nós somos revelados, aí é revelado algo importante, né? Jesus ele já havia descrito esses padrões de crises, né, que marcariam o mundo antes mesmo do desfecho final da história,
Então ele já sabia, né, de todo esse desenrolar aí, né? Então esses acontecimentos, né, em Mateus 24, eles aparecem como sinais, como alertas, né, e um chamado ao discernimento, né? Que é isso que a gente está falando aqui. A gente está sendo alertado o tempo todo, vai nascer, né? E é por isso que nós estudamos o Apocalipse, né? Que não é para gerar medo ou especulação, mas sim para buscar entendimento e sabedoria, né? Que a gente possa aí cumprir o nosso propósito e trabalhar aí no nosso chamado. Então, né? Os motores já estão prontos para partir, né? E agora, né? Que a gente vai realmente começar aí a ver os selos, né? O momento quando o Cordeiro abre o primeiro selo, né? É aqui que a história deixa de ser, né? Apenas uma história humana, né? E é agora, né? O próprio céu que começa a intervir na terra, né? E é isso que acontece aqui nos versículos 1 e 2, né? Onde o Cordeiro abriu o primeiro selo desse livro, né? Então vamos lá. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha! E aí, quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias, né? Então aqui a gente encontra já o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, né? E aí esse cavaleiro aqui, ele representa a conquista, a expansão de poder, né? E aí a gente tem a questão, né, das interpretações, né? O que ele representa realmente, né? Então existem as diferentes interpretações, né? Então alguns entendem que ele representa o próprio anticristo, né? E que ele vai surgir como um líder, né, de aparência pacífica, que vai propor a paz, né? Depois de todo o caos aí das dores de parto, né? Ele vai vir e vai falar assim: calma pessoal, vim aqui fazer o parto, né? Então vamos pôr tudo em ordem aqui, né? Então esse cara, ele tem uma aparência pacífica e ambições aí globais, né? Já outros, eles interpretam isso já como as expansões imperiais, né? Os movimentos de dominação política aí ao longo da história, né? E há também aquela leitura simbólica, né? De que isso aí é aquela questão do engano global, né? Da falsa paz, né? Que prepara o terreno aí para as crises ainda maiores, né? Agora, independente de qualquer interpretação específica e tudo mais, né? A mensagem central aqui é muito clara, né? A história humana, ela sempre foi marcada por essas tentativas aí de conquistas e de domínio, né? Impérios surgem, impérios caem, né? Mas o Apocalipse aqui, ele aponta para um momento em que esse processo ele alcançará uma escala sem precedentes, né? Essa imagem aqui, ela também ecoa uma profecia antiga, né? Do livro de Zacarias, né? Lá nos capítulos 1, no capítulo 1 e no capítulo 6, né? Onde cavalos, eles são enviados como patrulhas, né? Patrulhas divinas que percorrem a terra. Então, ou seja, o Apocalipse, ele não está criando uma nova linguagem, né? Está usando ali a própria linguagem, né, que já vinha dos profetas, né? Então ele está ampliando uma revelação que já estava presente nas escrituras, né? E ao longo da história da igreja, né, esse primeiro cavaleiro também, ele recebeu interpretações bastante diferentes, né? A gente falou aqui, né, sobre ser um líder que vai trazer paz e tudo mais, que é exatamente o que está lá na interpretação futurista, né? É onde muitos teólogos, né, eles entendem que ele representa o surgimento de um líder global, né, que inicialmente vai aparecer como o promotor da paz, né, mas posteriormente ele vai revelar, né, o seu verdadeiro caráter, né? Então esse líder, ele é
frequentemente associado, né, diretamente associado, né, a figura do anticristo, né, que também é mencionado lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo 2, né, e também nas cartas do apóstolo João, né. Agora, na leitura preterista, alguns intérpretes, né, eles entendem que o cavalo branco ele poderia simbolizar as conquistas militares lá do Império Romano, né, durante o primeiro século, né, que é um período em que a igreja primitiva, né, ela enfrentou grande perseguição, né, e conflitos políticos ali muito intensos, né. E na interpretação historicista, né, o cavalo branco ele já é associado a um período inicial ali da expansão da igreja cristã, quando o evangelho começou a se espalhar ali, né? Então rapidamente ele foi se espalhando pelo mundo e foi ficando conhecido. E aí nesse caso o cavaleiro ele representa a vitória do evangelho sobre as estruturas religiosas, né? E também as estruturas políticas da época, né? Tanto que, né, grande parte do mundo ocidental, né, é cristã, né? Agora, já a leitura idealista, ela entende que esse cavaleiro é um símbolo recorrente da história humana, né? Que tem impulsos constantes aí de conquista, de domínio, de expansão de poder, né? Então é mais sobre a característica humana aí de querer estar no poder, né? Então aqui a gente tem impérios, governos e líderes que surgem prometendo ordem, estabilidade, progresso, né? Mas muitas vezes acabam gerando novos ciclos de conflito, né? Então essas aí são as visões aí, né, do primeiro selo, né? E independente aí como a gente vem debatendo, né, vem expondo aqui, né? Independente da interpretação aí que você queira adotar ou seguir, né, o primeiro selo ele aponta a um princípio importante da história humana, né? Que o desejo de poder e domínio ele sempre esteve presente na civilização, né? E o Apocalipse aqui ele revela que esse impulso ele alcançará um ponto culminante aí nos acontecimentos finais. Então, aqui a gente vai passar pro segundo selo, né? O segundo selo está lá nos versículos 3 e 4. Então vamos lá. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Aqui o símbolo ele é ainda mais claro, né? Então o cavaleiro vermelho, né, o cavalo vermelho, ele representa a guerra. A paz é retirada da terra, né? E os homens aí eles passam a se destruir mutuamente, né? Então a história humana, ela infelizmente, ela confirma essa realidade, né? Porque as guerras elas nunca deixaram de existir, né? Elas sempre estiveram aí presentes, né? Nunca houve uma paz completa ali na civilização, né? Mesmo nos tempos modernos aí, né? Onde o mundo continua aí vivendo aí, né? Essa tensão militar constante aí, né? Então temos aí conflitos regionais, disputas territoriais, rivalidades geopolíticas, né? Tudo isso, né, revela como a paz mundial ela continua sendo frágil, né? Então é praticamente que impossível ali, vamos dizer assim, a gente conquistar a paz mundial aí na nossa força, no nosso braço, né?
A paz mesmo ela vem de Cristo, né? E até o momento, né, da gravação desse episódio, né, a gente tem aí um cenário internacional, né, onde a gente vê aí uma escalada significativa aí de tensões no Oriente Médio, né? Então nós temos aí as reportagens aí publicadas recentemente aí no Reuters aí, no Al Jazeera aí, né? Agora, segunda-feira aí, no dia 9 de março, né? Falando sobre o conflito, né? Que tá aí entre Estados Unidos, Irã, Israel, né? E a cada dia mais, né? Esse conflito ele vem se intensificando aí, né? Os ataques aéreos eles têm sido conduzidos aí pelas forças americanas, israelenses e têm atingido, né, diversos alvos militares aí dentro do território iraniano, né? Incluindo aí instalações ligadas a programas militares, né? Depósitos estratégicos também. E em resposta a isso, o Irã também tem lançado mísseis e drones aí contra as posições militares aí, tanto em cidades israelenses, né, quanto e nos outros países ao redor aí, né? Além também de ameaçar aí bases militares americanas aí na região do Golfo, né? As autoridades militares eles afirmam que a guerra ela já se estende aí por mais de uma semana, né? E envolve também ataques aí em diferentes países do Oriente Médio, né? Então, além dessas ações militares diretas, né? Os especialistas eles alertam que o conflito ele também pode afetar aí rotas marítimas estratégicas, né? Que é o que a gente tem visto aí com o estreito ali de Hormuz, né? Acho que é isso, estreito de Hormuz, né? Que ali qualquer tensão ali naquele estreito ali, todo o fornecimento global de energia ele é abalado, né? Então, segundo os analistas, né, qualquer ameaça aí, né, nesse estreito de Hormuz, por onde passa aí uma grande parte aí significativa aí do petróleo mundial, né? Isso aí pode gerar impactos imediatos aí na economia global, né? Esse tipo de tensão geopolítica que mostra como a paz mundial ela continua sendo extremamente frágil, né? E manipulável, vamos dizer assim, né? Pois mesmo em um mundo tecnologicamente avançado, né? O espectro aí da guerra, ele continua muito presente, né? E é exatamente nessa realidade aí que o segundo selo se simboliza, né? Mas o Apocalipse ele não descreve um momento, né? Aliás, o Apocalipse ele descreve um momento em que essa estabilidade ele vai alcançar uma dimensão ainda maior, né? Então a gente acha que esses conflitos aí já estão tensos, né? Mas vai piorar, vamos dizer assim, né? E aí a gente entende que tudo isso não significa aí que nós estamos vivendo já, né? O segundo selo, né? Mas que nós estamos gradualmente caminhando para isso, né? Pois antes do segundo selo vem o primeiro, né? E para que o primeiro se cumpra também, né? Conforme a visão futurista, dispensacionalista, né? Nós teremos que ter aí o líder, né? Que trará a paz para Jerusalém, né? E antes de haver a paz, né? É preciso ter guerra, é preciso ter conflito, né? É preciso ter todo esse caos, né? Como diz aí aquele famoso bordão aí, né? Não sei se diz assim, bordão, né? É a ordem vinda através do caos, né? O lema, né? O lema aí dos maçons, né? A ordem vinda através do caos. Então há aqueles que entendem que para que o terceiro templo ele seja construído, né? Lá em Jerusalém, através de uma guerra aí, né? Ou de um evento natural, precisaria destruir aí boa parte de Jerusalém. E aí nessa reconstrução, né? Já teria aí um novo templo aí
incluído aí para compor aí, né? Essa profecia, assim como foi feito também no segundo templo, a construção do segundo templo, né? E aí, né, que a gente precisa lembrar, né, em cima de tudo isso, é que nada acontece fora do controle de Deus, né? Assim como foi, né, lá na Bíblia, né, a construção do segundo templo vai ser a do terceiro também. E aí é através do Cordeiro abrindo os selos que isso vai acontecer. Então nós vamos aí para o terceiro selo, né, que está lá nos versículos 5 e 6. Né? Então vamos ver aqui o que diz nos versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivo dizer: Venha! Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Aqui, o símbolo aqui aponta, né, para a crise econômica, né, a escassez de alimento, né? A balança, ela representa exatamente o racionamento, né? O preço do alimento se torna absurdamente alto e o salário de um dia passa a comprar apenas o mínimo necessário para sobreviver, né? Então aqui a Bíblia ela revela algo muito importante, né? Que as crises econômicas, né? Que frequentemente acompanham aí esses conflitos militares, né? Então as guerras, elas desorganizam aí as cadeias de produção, né? Então afeta o acesso à energia, né? Afeta o comércio, afeta aí a produção de alimentos, né? E tudo isso gera inflação, escassez, instabilidade global, né? E aqui, mais uma vez, né? O Apocalipse, ele não está descrevendo algo que totalmente estranho, né? A história humana, né? Sim, mais uma vez, a intensificação dramática desses processos, né? Então, como vimos aí nos selos anteriores, né? O mundo, ele voltou a acompanhar aí uma escalada significativa aí de tensões no Oriente Médio, né? Então, a gente, né, por N motivos aí, a gente viu que o conflito aí envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, ele tem provocado impactos diretos aí no mercado global de energia, né? Pois aí o grande interesse aí por trás de tudo isso aí tá no petróleo, né? Então, os ataques militares recentes, né, que atingiram aí alvos estratégicos iranianos, né, foram feitos enquanto, né, o Irã já foi respondendo aí com ações militares e ameaças aí de interromper as rotas marítimas, né? Que essas rotas marítimas, elas são fundamentais aí para o transporte de petróleo, né? Que é uma das maiores preocupações aí que envolve o Estreito de Hormuz, né? Que é uma passagem estreita ali entre o Irã e a Península Arábica, né? É onde circula cerca de 20%, né, de todo o petróleo consumido no planeta. Então, 20% parece pouco, né? Mas é bastante coisa, né? Então, com essa escalada do conflito, né, ataques contra navios petroleiros, ameaças de bloqueio na região, isso tudo começou a afetar diretamente o fluxo global de energia, né? E, inclusive, né, analistas eles alertam que a interrupção prolongada aí dessa rota poderia gerar uma crise energética internacional, né? E aí pressionar ainda mais a economia global. Agora, quando rotas estratégicas de energia são ameaçadas, né?
esse impacto aí ele se espalha rapidamente, né? A gente vê aí o preço do petróleo subindo, né? E afeta todas as áreas aí, né, da sociedade. O transporte é afetado, a produção de alimentos é afetada, as cadeias industriais, né? A inflação mundial, tudo é afetado, né? Mas esse cenário aí, ele também revela algo que é muito importante, né? Quando uma grande fonte de energia ela fica ameaçada, né? As grandes potências aí, elas passam a buscar alternativas, né? Estratégicas aí, né? E isso nos leva a uma outra dimensão aí da geopolítica moderna, né? A gente vê aí nos últimos meses, né, dentro dos acontecimentos internacionais aí também, que chamaram a atenção, né? Por quê? Antes mesmo de iniciar aí o ataque ao Irã, né? Os Estados Unidos, lá em janeiro de 2026, eles foram atrás do presidente venezuelano, né? O Nicolás Maduro. E ele foi capturado aí nessa operação aí conduzida pelos Estados Unidos, né? E hoje ele está lá em Nova York, né? Onde ele aguarda um julgamento aí pela acusação aí de tráfico de drogas, né? Narcoterrorismo, né? E tudo mais, né? Então essas são as acusações aí contra ele, né? E além disso, né? A Venezuela, aí algo que é importante aqui nesse caso, né? A Venezuela ela possui uma das maiores reservas de petróleo do planeta, né? E essa crise política aí envolvendo o país, ela gerou aí novas tensões aí no cenário internacional, né? Que ao mesmo tempo, né, que a gente vê que Trump ele já tinha aí tudo de maneira estratégica aí, né? Porque tem acesso ao petróleo aqui, né? E ao mesmo tempo disso daí também surgiu aí as discussões geopolíticas em torno da Groenlândia, né? Então, ultimamente aí ela tem sido uma região de muito interesse internacional, pois tem 3 fatores aí que são fundamentais aí, principais para que haja esse interesse aí, que são as reservas de minerais, né? Aqueles minerais raros, né? E por possuir novas rotas marítimas aí que surgem aí com o derretimento do gelo no Ártico, né? E o possível acesso aí também a recursos energéticos aí, né? Ainda poucos explorados aí. Então, né, esses movimentos aí mostram como a energia, né, é importante aí, e a política e o poder eles continuam profundamente interligados aí na história humana, né? E uma curiosidade aí, né, muitos desses temas aí eles aparecem diversas vezes aí nas narrativas culturais, né? E esse um exemplo disso aí é o filme The Day After Tomorrow, né? Conhecido aqui no Brasil como O Dia Depois do Amanhã. Esse filme ele foi lançado em 2004, né? Tem mais de 20 anos. Né? Ele foi dirigido por Roland Emmerich, né? E é uma história que acompanha um climatologista lá, o Jack Hall, que é interpretado pelo Dennis Quaid, né? Então ele é um cientista, né, que alerta o governo e as instituições internacionais sobre os riscos, né, das mudanças climáticas abruptas, né, capazes de provocar aí um colapso no sistema climático global. Então eles já vivem ali, né, uma mudança ali climática, né? E aí durante as pesquisas aí desses cientistas, né, que estudam ali o gelo da Groenlândia, eles começam a encontrar evidências de que o equilíbrio climático da Terra ele está ali sofrendo mudanças extremamente rápidas, né?
E essas descobertas, elas surgem a partir da análise de núcleos de gelo ali, extraído das camadas profundas da região, que foram ali, né, revelam aí registros climáticos aí de milhares de anos. Só que ao fazer ali, né, esses estudos ali na região, eles percebem ali que há um conflito ali, né, de interesses, né, porque eles encontram ali empresas de petrolíferas, né, fazendo exploração de petróleo, né. Então aquelas perfurações que eles vêm fazendo ali para alcançar o petróleo que acabam interferindo, né, ali nessa questão. E aí esse filme ele revela esse conflito aí entre os interesses políticos e econômicos ligados aí à exploração de recursos energéticos, né, que são importantes aí, mas que trazem impacto aí ao clima e à destruição do planeta. Então no enredo do filme existe esse embate claro aí entre os cientistas, né, que tentam alertar o mundo sobre os riscos ambientais, e essas forças políticas e econômicas aí interessadas em continuar explorando a região aí, essa região estratégica aí que é a Groenlândia, né? Então a Groenlândia ela se torna um ponto central aí desse conflito aí também. Então, ao mesmo tempo em que essa é uma região fundamental para pesquisas climáticas, ela também tem essa questão aí econômica, né? Por causa dos seus recursos naturais e da sua posição estratégica ali no Ártico, né? Pois ali, né, se a gente for analisar o Ártico ali, há um acesso direto ali à Rússia, à China, né, a caminhos aí estratégicos aí, né? E isso aí acaba contribuindo aí para o agravamento da crise, né? E quando o sistema climático ele finalmente entra em colapso, né? O planeta aí, ele enfrenta uma sequência de eventos extremos aí de tempestades, né? Tempestades gigantes, tornados devastadores, né? O congelamento repentino aí de grande parte do hemisfério norte, né? Tudo isso aí a gente vê no filme, né? E embora isso seja uma obra de ficção, né? O filme ele explora aí uma tensão que é muito real aí no mundo moderno, né? É um conflito aí entre alertas científicos, interesses econômicos e decisões políticas, né? E tudo mais aí, né? É o que né? Estão aí especialmente ligados aí nesse jogo de recursos, né, estratégicos aí, energia, petróleo, né? E é o que a gente está vendo aí hoje acontecendo, né? Só que aí quando a gente observa, né, esses temas aí, à luz, né, da história humana, nós percebemos aí que é algo interessante, né? Que muitas das grandes crises, né, da civilização, elas sempre estiveram ligadas aí à disputa de recursos, né, poder e de controle econômico, né? Isso nos faz lembrar aí de algo que é muito importante, né? A história humana, ela sempre foi marcada por essas disputas aí de recursos, de territórios, de poder, né? Mas aqui em Apocalipse, né, no capítulo 6, ele revela que vai chegar um momento em que essas tensões elas não são apenas políticas, né? Elas farão parte de um desenrolar, né, de algo que é muito maior, né? Porque realmente aí o embate aí, né, do Império terreno contra o Império Celestial. Então, nós chegamos aí, né, no quarto selo, né, que está lá nos versículos 7 e 8. Então, vamos lá, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venha.
E quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens, né? Aqui, né? Aqui a gente encontra o cavaleiro mais sombrio, né? O cavaleiro amarelo, ele representa a morte aí em larga escala, né? Então a gente já viu guerra, conflitos aí, né? Guerra, crises econômicas, fome, doença, violência, né? E aí o texto afirma algo que é impressionante, né? 1/4 da terra é afetado, né? Então isso revela uma escala de juízo que nunca foi vista na história humana, né? E esse cenário ele lembra muito aí representações culturais aí de colapsos civilizacionais, né? E um exemplo disso aí, que é muito interessante, aparece no filme Children of Men, né? Que em português aí foi traduzido para Filhos da Esperança. Esse filme é interessante também porque ele foi lançado em 2006, né? E é dirigido aí pelo Alfonso Cuarón, né? Um renomado diretor aí espanhol, se eu não me engano, né? Então o filme ele é estrelado também pelo Clive Owen, pela Julianne Moore, pelo Michael Caine, né? E interessante é que essa história ela se passa no ano de 2027, né? Que é um futuro aí que está muito próximo de nós, né? E é onde a humanidade ela enfrenta uma crise sem precedentes, né? É interessante aí que no filme nenhuma criança nasce há quase 2 décadas, né? Parece que o ser humano mais jovem tem 18 anos, né? Então é um cenário de infertilidade global que levou a sociedade ao colapso, né? Então os governos eles se tornaram autoritários, né? Refugiados eles são perseguidos, né? E a esperança ela desapareceu do mundo. As cidades elas acabam no filme vivem sob uma tensão constante ali, né? Com violência, medo, desesperança, né? Tudo isso aí dominando o cenário do filme. E o filme ele explora exatamente, né? Esse impacto social e psicológico aí de uma humanidade que perdeu o futuro, né? Então ele é bem apocalíptico mesmo, né? E mostra muito essa perseguição aí, né? E aí, curiosamente, são temas, né, de declínio populacional, envelhecimento da população, né, crises demográficas, né, que já são discutidos aí por economistas e demógrafos em diversas partes do mundo, né? Isso mostra como muitas das narrativas culturais elas refletem, né, debates reais aí que estão acontecendo hoje aí, né, nos bastidores da sociedade contemporânea. Então, qualquer semelhança aí não é mera coincidência, né? As dores de parto elas estão se intensificando aí e faz tudo isso aí faz parte do plano de Deus, né? Então, no contexto do Apocalipse, né? Essa atmosfera de crise civilizacional, ela ajuda a ilustrar aí o tipo de instabilidade global, né, que os selos descrevem. Então, no 5º selo, né, nós temos aqui nos versículos 9 e 10, né, a cena aí já muda completamente. Então, no versículo 9 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Né? Então aqui
há um clamor aí, né? Aqui nós já não vemos mais cavaleiros, né? Agora nós estamos vendo mártires, né? Pessoas que foram mortas por causa da sua fé. E aí eles fazem uma pergunta que é poderosa, né? Quanto tempo passará, né? Esse clamor, ele ecoa por toda a Bíblia, né? Os justos, eles clamam por justiça. Isso aí é um tema aí central aí, né? Os perseguidos, eles clamam por redenção, né? Mas Deus responde dizendo que o tempo ainda não chegou, né? Ainda não chegou completamente, né? Ainda haverá mais testemunho, né? Ainda haverá mais história. Então, esse momento aí do quinto selo, ele tem sido interpretado aí de diferentes formas ao longo da história da igreja, né? Assim como a gente tem falado, né? A leitura futurista, né? Na leitura futurista, né? Muitos entendem que esses mártires, eles representam pessoas que serão perseguidas e mortas durante o período da tribulação, né? Por causa da sua fidelidade a Cristo. Então, aqueles que, na verdade, aí depende muito do segmento, né? Não vou me aprofundar muito nisso agora, não. Questão pré, pós ou mesotribulacionista. Mas aquelas pessoas ainda que vão ser perseguidas aí na tribulação. Agora, na interpretação historicista, costuma associar aí esses mártires às perseguições sofridas pela igreja ao longo da história, né? E especialmente aí durante os primeiros séculos ali sob o domínio do Império Romano. Na visão idealista, né, esse selo ele representa todos aqueles em qualquer época da história que sofreram perseguição por causa do Evangelho, né? Então é mais generalizada, assim, né? Uma perseguição geral, né? É uma representação geral aí de tudo, né? E aí essa ideia ela ecoa em diversas passagens da Escritura, né? Pois o próprio Jesus ele alertou lá em João, no capítulo 16, no versículo 33. Deixa eu ver aqui. João. Que diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, pois aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, né? E também o apóstolo Paulo, ele escreveu lá na segunda carta a Timóteo sobre isso também, lá no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ou seja, o clamor dos mártires no Apocalipse não é apenas um evento isolado, né? Ele representa o grito de todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante das perseguições, né? E aí, vamos passando aí para o sexto selo, né? Que é o último selo aí desse capítulo, né? Que está lá nos versículos do 12 ao 14, que diz assim: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano preto e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas em seu lugar. Né? Então, esse aqui é o sexto selo, né? Que fala de terremotos, sinais celestiais, abalos na própria estrutura da criação, né?
Então aqui nós não estamos diante apenas de uma catástrofe natural qualquer, né? Nós estamos diante de um momento de juízo divino, né? Porque o sexto selo, ele apresenta uma linguagem, né, claramente cósmica, né? Cósmica e apocalíptica, né? Terremotos, sinais celestiais, né, no Sol, na Lua, alterações nos astros, né? Elas aparecem frequentemente aí nas escrituras, né? E como símbolos, né, de grandes intervenções divinas na história, né? São os sinais, né? O profeta ele descreveu algo semelhante a isso lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 31. O versículo 31, que diz assim: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, além de Joel, né, Jesus também utilizou uma linguagem parecida lá em Mateus, no capítulo 24. Né? Tá lá no versículo 29, né? Os sinais que antecederiam a sua volta, né? Naquela explicação para os discípulos. Então ele diz lá no versículo 29: imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados, né? Então, dentro da interpretação futurista, né, muitos entendem, né, esses sinais como eventos literais, né, que acompanharão o juízo divino sobre a Terra. Agora, na leitura idealista, costuma ser interpretada essa linguagem como símbolos do colapso de sistemas políticos e sociais, né, representando aí o abalo das estruturas do mundo humano diante da intervenção de Deus. E aí, lógico, mais uma vez, né, independente das interpretações específicas, né, o ponto central aqui, ele permanece o mesmo, né? O universo inteiro, ele reage à manifestação da justiça divina, né? Então, aqui a gente chega, né, a gente está chegando aí ao encerramento da nossa viagem, né? Que são os últimos versículos aí do capítulo 6, que é os versículos de 15 a 17. Então diz assim: então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá sobreviver? E aí é que entra, né, a grande pergunta, né? Aí é o capítulo, né, finalizando aí com chave de ouro, né? Quem poderá sobreviver? Né? Esse texto aqui, ele revela algo impressionante, né? Quando o juízo chega, né, não existe classe social que é capaz de escapar, né? As coisas materiais aqui, as nossas, os nossos suprimentos, né? Eles não são suficientes, né? Então aqui temos reis, generais, ricos, poderosos, todos percebem algo, né? O dia da ira chegou, né? E aí que surge essa pergunta aí, né? Que ecoa através da história, né? Quem poderá sobreviver? Então, quando olhamos com atenção para todo esse capítulo, percebemos algo interessante na forma como ele foi estruturado, né?
Os 4 primeiros selos, eles mostram aí forças que atuam diretamente na história humana, né? Conquista, guerra, crise econômica, morte, né? Tudo isso são processos, né? Que a humanidade ela já experimentou muitas vezes, né? Mas ao longo da história, né? Como a gente já falou aqui, sempre existiu isso daí, né? Mas aí, a partir do 5º selo, o cenário muda completamente, né? A perspectiva, né? A visão de João deixa de ser, uma observação apenas dos acontecimentos na Terra, né? Onde os cavaleiros aí estão agindo, né? Sobre a Terra, e passa a enxergar algo que está acontecendo no céu, né? Então, no 5º selo, aparecem as almas dos mártires, né? Chamando por justiça diante de Deus, né? E também o 6º selo é o próprio cosmo que começa a tremer, né? O sol, a lua, né? O sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas parecem cair do céu. São acontecimentos aí celestiais, né? Então, o Apocalipse, isso tudo, né? É como se o Apocalipse ele revelasse 3 dimensões da história, né? Primeiro, o sofrimento humano na Terra, né? Depois, o clamor, né? Por justiça no céu. E, finalmente, os sinais de que a própria criação ela anuncia a intervenção de Deus, né? Então, tudo isso, né, mostra aí a intervenção aí que Deus, né, vem fazendo aí por toda a história, né? E no final surge, né, aquela pergunta que encerra o nosso capítulo, né? Por que é vindo o grande dia da sua ira, né? E quem poderá sobreviver, né? Quando os selos começam a ser abertos, né? O mundo ele entra em colapso, né? E mesmo assim, reis, generais, né? E os poderosos, eles tentam se esconder, né? Mas o poder humano revela que ele é limitado, né? Ele revela aí os seus limites, né? E no final, mas a pergunta mais importante aí não é sobre guerra, não é sobre economia, não é sobre catástrofe. A pergunta aqui é espiritual, né? Quem poderá permanecer de pé diante do Cordeiro, né? É interessante aqui perceber que até os reis e generais eles se escondem diante da ira do Senhor, né? Mas, né, depois de analisarmos aí, né, tantas interpretações, visões escatológicas, né, e possíveis cenários proféticos, né, nós precisamos lembrar de algo aqui que é fundamental, né? A escatologia ela nunca foi dada à igreja para alimentar medo ou curiosidade, né? E nem para fazer aí sensacionalismo, né? Ela foi nos dada aí para gerar vigilância, esperança e fidelidade, né? Agora, independentemente aí, né, da interpretação que cada cristão possa ter aí sobre os detalhes dos acontecimentos finais, né, existe uma verdade que ela é absoluta, né? Cristo precisa estar no centro das nossas vidas, né? Como eu já disse lá no início, né? Mais importante, né, do que a gente tentar decifrar aí cada símbolo do Apocalipse, né? Quando e como e o que está acontecendo e qual a profecia que está surgindo aí. Mais importante que tudo isso é viver diariamente em comunhão com aquele que nos revelou essas profecias, né? Jesus ele nos chama não apenas para compreender os sinais dos tempos, né?
mas para vivermos preparados, né? Não preparados fisicamente, né? Humanamente, mas preparados espiritualmente, em santidade e em missão, né? Porque enquanto o mundo ele discute o futuro, né? A igreja ela continua cumprindo o seu chamado, né? O chamado de anunciar o evangelho. Então, tudo isso, né? Só intensifica aí que nós devemos manter, né, a busca, né, por aqueles que ainda estão perdidos, né? Então, como, né, o propósito aí, como o próprio Jesus, né, nos ensinou aí, inclusive na parábola lá da ovelha perdida, que está lá em Lucas, no capítulo 15, né? O pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Esse continua sendo o coração de Deus, né? E esse também deve ser o coração da igreja, deve ser o nosso coração, o coração de todo aquele que segue Cristo, né? Por isso, estudar as profecias não é apenas tentar entender o que vai acontecer no fim, é lembrar que cada dia que passa é mais uma oportunidade, né, para que alguém encontre o caminho aí da salvação, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E talvez Deus esteja aí chamando justamente, né, você que está assistindo aí, que está fazendo parte da nossa viagem, para fazer parte desta missão, né? Porque diante de tudo, né, tudo o que vimos hoje aqui, né, o mais importante mesmo não é saber, né, quando cada profecia vai acontecer, se a gente está na abertura do selo, se é Mateus 24, se é dores do parto, se fulano é o anticristo, se ciclano é o falso profeta, né? Nada disso é mais importante, né, do que, né, sabermos como está a nossa vida diante de Deus hoje, né? O mais importante de tudo, né, do que entender aí os sinais, né, do sol, da lua, dos eclipses e tudo mais, nós estarmos preparados para encontrar o Senhor, né? Esse é o objetivo, né? A Bíblia ela nos mostra que Deus continua chamando pessoas para perto dele, né? Ele continua oferecendo graça, perdão e uma nova vida. E talvez hoje seja o momento em que Deus está tocando no seu coração, né? Talvez você esteja percebendo que precisa se reconciliar com Deus, né? Talvez você queira entregar hoje a sua vida para Cristo, né? Ou talvez você tenha aqui, né, se afastado aí por algum motivo e queira voltar, né? Se esse é o seu caso, eu quero te convidar aí a fazer uma oração comigo, né? Então, por favor, aí se você está aí disposto a entregar sua vida a Jesus e a se reconciliar ou a se reconciliar com Ele, ore comigo aí. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua graça. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e guia os meus passos. Eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Para a honra e glória do Seu nome que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, né, se você fez aí essa oração aí de todo o seu coração, né, se você fez esse clamor aí com sinceridade, escreve aí nos comentários, por favor, aí, deixa aí nos comentários, eis-me aqui, Senhor, né? E seja muito bem-vindo aí
ao corpo de Cristo, né? Agora aí, né? Esse aí não é o fim da jornada, assim, é o início de uma nova vida, né? Então, nós estamos aqui, né, para te ajudar aí, né? Para caminhar junto com você aí nessa nova jornada, né? Não é assim, né, que, né, como o capítulo termina, né, com a pergunta, né, quem poderá sobreviver, né? Essa pergunta aí, ela nos prepara diretamente para o próximo capítulo, para a nossa próxima viagem, né? Porque em Apocalipse capítulo 7, nós veremos a resposta para essa pergunta, né? Lá nós veremos aí a apresentação dos selados de Deus, aqueles que permanecem de pé diante do Cordeiro, né? Então, mas como eu disse, né? Esse é um assunto para nossa próxima viagem, né? Então, como vocês podem ver, nós chegamos ao fim de mais uma viagem, né? Essa viagem aí irada, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Ou mesmo que não tenham gostado aí, eu peço que deixe aí o seu comentário, a sua, né? Seu testemunho, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, sua reclamação, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que realmente tenhamos tocado, né? E se você realmente, né, tem um pedido de oração ou quer que o seu nome esteja aqui no nosso mural da intercessão, deixa aí, né, nos comentários também o seu nome ou o seu pedido de oração, que nós estaremos aí orando por você, certo? E se você isso, né, na verdade, isso aí também, né, é uma forma de você estar fazendo parte aí da nossa tripulação, né? E temos aí outra forma de você se tornar um tripulante da nave Éticos, se inscrevendo no canal, curtindo ou, né, compartilhando aí esta viagem aí com outras pessoas, né? Então, se você também chegou até o final, né, fique mais um pouquinho aí, ouça a nossa musiquinha de encerramento e coloque também aí nos comentários aí qual a relação que ela tem com a nossa viagem, ou o que ela significa para você, que recordação ela te traz, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.